Olá, aqui é Hudson Medeiros, da nossa plataforma aqui Brasil de Joelhos, mobilizando a oração, adoração, mover profético e o avanço apostólico do reino. Nós estamos numa série sobre intercessão governamental e hoje nós queremos falar sobre esse novo momento que nós estamos vivendo no nosso país e na igreja, né? Nós estamos numa atmosfera nesse novo momento, né? Novos começos em Deus e no meio do povo de Deus a atmosfera deve ser essa, a atmosfera dominante dos novos começos em Deus, no Espírito, liderados pelo Espírito de Deus. Mas no mundo há muita confusão. A atmosfera do mundo, daqueles que não são governados por Cristo, é de muita confusão. E isso é difícil porque se a gente não está bem firmado, nós acabamos deixando que a confusão interrompa os novos começos em Deus. E nos novos começos, nós também seguimos com uma prática de um princípio que é de interceder pelas autoridades, de declarar a palavra de Deus como filhos de Sião que somos, sobre as autoridades, sobre o presidente, sobre os seus ministros. E é importante que haja cristãos e até ministérios organizados, como na nossa nação existem vários ministérios organizados que trabalham nas casas de leis, nas casas de governo e nas casas de justiça, e eles estão levantados ali por cristãos que já atuam lá, que já trabalham lá. Eles oram pelos membros de cada um desses poderes, exercendo uma tarefa intercessória para trazer a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a palavra de Deus, né? E esses cristãos, quando oram a palavra, estabelecendo o fundamento, né? Para que cada um desses ministérios, por exemplo, no poder executivo da nossa nação, e cada ministério ligado ao atual presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, seja realmente firmado em cima de palavras de Deus, de promessas de Deus, em valores de Deus. Orar, interceder por esses líderes políticos é um dos papéis que nós temos como Igreja do Senhor nesse novo começo. Para que as mudanças aconteçam, é necessário que a gente interceda e interceda sem o viés político partidário, mas com essa visão de que qualquer líder que estiver lá necessita de intercessão, oração intercessória. E os ministros, os conselheiros, por exemplo, esse é um dos principais pontos, né? A informação é uma coisa muito poderosa hoje. E um ministro que assiste o presidente, que aconselha o presidente da República, ele tem muitas informações e precisa acessar as melhores informações. O presidente, por sua vez, precisa acessar as melhores e mais corretas informações. Então, para isso, ele depende dos conselheiros. Então, nós, como ministros de Deus, somos chamados a interceder e a clamar diante do Senhor, conforme diz essa palavra que lemos da outra vez, de 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que é a nossa responsabilidade de orar por todos os homens, e especialmente por aqueles que estão com a responsabilidade de governar, de exercer a autoridade pública, né? Que é uma autoridade que foi delegada pelo próprio Deus. Cada nação tem os seus governantes e precisa que a igreja interceda por eles. Então, os conselheiros, eles podem trazer informações desassociadas daqueles que são os planos de Deus. Então nós precisamos orar pelos ministros, pelos conselheiros do presidente, por todos aqueles que estão cercando o presidente, clamando para que ele escute realmente os conselhos corretos e a nação tenha as direções corretas e que os maus conselheiros sejam afastados, né? Nesse período, nós estamos trabalhando uma manifestação nessa década, né? Que é uma manifestação de uma década de mudança na igreja, mudança na sociedade, mudanças nos governos, no governo do nosso país. Nós sabemos que o nosso país pode viver mais profundamente uma grande transformação. Precisa de um profundo avivamento
para que essa transformação se estabeleça. Então, orando pelas autoridades públicas, orando por aqueles que estão em lugar de governo, nós estamos cooperando com o propósito de Deus para a nossa nação e trazendo também essa movimentação dos planos de Deus. Não é? Qual é o chamado do Brasil? É uma pergunta que nós devemos ter. Qual é a tarefa do governo em relação a esse chamado, a esse propósito? Qual é o propósito de Deus para o Brasil? E qual é a participação do governo nesse propósito? Para que o governo possa exercer a sua parte nesse propósito, nós precisamos orar. Nós temos que nos comprometer e orar. Então, ao invés de assumirmos as bandeiras ideológicas, nós temos que ter discernimento e muito cuidado para que as bandeiras não influenciem de maneira incorreta a nossa intercessão e que, de fato, a nossa intercessão seja guiada pelos princípios de Deus e pelos propósitos de Deus para a nação. Por exemplo, um dos propósitos de Deus para o Brasil é que ele cresça em integridade e vença a corrupção. Para que isso aconteça, nós mesmos, como igreja, precisamos corrigir aquilo que há de corrupção em nós e orarmos, intercedermos, batalharmos, treinarmos, equiparmos os santos que atuam com vocação nessas áreas na vida da sociedade para que eles possam trazer uma cultura do reino de Deus, que eles possam trazer uma manifestação dos valores, dos princípios e da ética do reino de Deus. Então, qual é a tarefa do governo em relação ao propósito de Deus? Essa pergunta nos leva diretamente a essa necessidade nossa como igreja de interceder pela pessoa do presidente, pela pessoa dos seus ministros e por todos aqueles que foram colocados e que são colocados por esses governantes, por essas autoridades nos seus lugares de trabalho dentro do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Agora mesmo estamos tendo um momento em que temos a eleição municipal e nós precisamos escolher candidatos para exercer tanto na Casa de Leis, que é a Câmara Municipal, quanto na Casa de Governo, que é a Prefeitura de cada município. Para que isso aconteça, nós devemos orar bastante pelo pleito, orar bastante pelas pessoas que são candidatas, pedir que o Senhor esteja nos livrando de ideias, nos livrando de pessoas que não estão desejando realmente o melhor para esse município e para essa localidade, para esse território. Então, você, como um nascido de novo em Cristo Jesus, você é responsável por isso. Você é responsável por essa intercessão, mas também é responsável de exercer a sua cidadania na sua localidade, procurando saber quais as ideias, quem é que mantém financeiramente aquele candidato, ele está carregando direções, pensamentos, até projetos de leis, em que direção? É preciso que você saiba disso. Então, como um cristão, você vai interceder, mas também você vai exercer a sua cidadania como brasileiro, como um cidadão de nossa nação comprometido em manter a ordem na nação, de manter o equilíbrio e de realmente fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão na hora de votar. Então, nós temos essa dupla responsabilidade, a cidadania do céu, o sacerdócio que intercede por todas essas situações, intercede pelas eleições, intercede pelos candidatos, intercede pelas ideias que vão adquirir prioridade, que vão estar no centro do debate em cada município, mas também como aquele que faz escolhas corretas, né? Na hora de votar, que se preocupa, que não vende o seu voto, mas procura trazer um novo começo. E esse novo começo tem a ver com uma cidadania comprometida, assim como tem a ver com cristãos que são sacerdotes e que intercedem pelo pleito, que intercedem pelos governantes, desde o município até a presidência da República. Então, os decretos que são feitos, né, eles podem afetar profundamente a vida de um município, a vida de um estado, a vida de uma nação. Então, os governantes precisam ser bem orientados, precisam de bons conselheiros,
precisam da ajuda de Deus para decidir, e a igreja também tem uma responsabilidade profética de ir e de apontar, não é? Apontar a direção, trazer um conselho e uma palavra de direção mesmo para o governante, e uma direção que seja com princípios e valores, uma direção que traga liberdade, uma direção que traga equidade, que traga valores que deixem o povo livre e façam esse povo avançar em todos os sentidos, espiritualmente, economicamente, na área de educação e saúde e tudo mais. Então, o problema maior nesse período, por exemplo, que nós estamos enfrentando agora, é que, de fato, muitos cristãos estão com medo, eles estão influenciados pelo inimigo chamado medo, não é? E nessa influência do medo, eles estão mais recuados e até passivos. Então essa não é uma boa posição. Deus está nos chamando agora para olhar para Ele e não olhar para as circunstâncias, né? Ao invés de agir imaturamente, olhando para a circunstância e tentar explicar o que Deus está fazendo, ao invés disso, vamos olhar para Deus e ver o que Deus quer trazer para a nossa realidade agora. Esse é o ponto que eu quero destacar hoje com você. A igreja, o povo de Deus é chamado para interceder e trazer, ouvir a voz de Deus e trazer em concordância com Deus aquilo que Ele está trazendo para ser aplicado na nossa realidade. Seja feito na terra como está sendo liberado no céu. Esse é o foco agora em todas as áreas, mas especialmente também nessa área governamental. Não se trata de colocar alguém nosso lá, se trata de Deus trazer o seu propósito, o que está pronto no céu, e estabelecer sobre a terra. E eu convido você a ser um intercessor pelas pessoas que exercem a autoridade e realmente clamar e participar como um cidadão do novo começo na área governamental. Deus abençoe você, reflita sobre isso e continue orando pelos governantes do nosso país. Amém. Um abraço. Shalom.